Boa noite, você que nos acompanha, você que tem nos acompanhado durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo que nós estamos fazendo nossos cultos online. Que Deus te abençoe. Nós estamos estudando o assunto geral, é sobre a segunda vinda do Senhor, que vai culminar, numa grande tribulação, e o cenário está sendo preparado, o mundo está caminhando para esse grande e terrível acontecimento. A igreja está esperando a vinda do Senhor, e para quem espera o Senhor vai ser motivo de alegria, e para quem não espera o Senhor vai ser motivo de grande tristeza, de grande dor. Porém, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Jesus é o Salvador. Jesus convida a todos virem a Ele. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, nós vamos retornar ao livro de Apocalipse. Nós passamos 2 semanas falando sobre o livro de Tessalonicenses, porém a mensagem é a mesma, e retornamos hoje ao capítulo 11 do livro de Apocalipse. Eu quero ler junto com vocês o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, e não o meçais, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E farei e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas 2 testemunhas e os 2 catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu com grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o 7º anjo a sua trombeta,
E houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e ao tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Todo o capítulo 11 é uma continuação, é um prelúdio do capítulo 10, é um intervalo do capítulo 10 ao capítulo 11, é um intervalo entre a sexta trombeta que foi tocada e a sétima trombeta, que já aqui nos versículos 15 a 19 João já anuncia através do anjo o anúncio da sétima trombeta. Então, uma boa parte, até o versículo 14, ainda faz parte do toque da sexta trombeta, e também faz parte do segundo ai. Nós vemos no livro de Apocalipse que são proferidos 3 ais. Então, João está descrevendo que foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram, e deixa o ato que está fora do templo, e não o meçais, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O que vem a ser isso? É claro que o apóstolo João ele está falando, fazendo uma descrição do templo de Salomão, do templo antigo, que começou com uma tenda, depois o tabernáculo e depois o templo. Dentro do templo havia a parte interior do templo e havia a parte exterior. Havia uma parte interior onde somente os judeus poderiam visitar aquele lugar. Somente os judeus eram quem tinham acesso à parte interior do templo, e a parte exterior era dada aos gentios para que eles viessem também participar ali do templo, porém na parte exterior. E havia também delimitação aonde eles não poderiam ultrapassar a um certo limite da parte exterior do templo, com risco de serem mortos se ultrapassasse aqueles limites. E o Senhor mandou João medir, né? O anjo falou: olha, mede o templo, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, né? O que vem ser essa medida, né? Essa medida ela representa uma medida de castigo e herança, né? Essa medida ela fala de uma distinção. Nós entendemos como uma distinção aquilo que eu falei agora há pouco, aonde dentro do átrio interior somente os judeus eram quem habitavam, e na parte exterior os gentios também podiam
habitar. Essa medida, ela está referindo-se a isso, referindo-se ao justo juízo de Deus, está referindo-se à retribuição que Deus dará a cada um segundo as suas obras, né? Essa medida, ela representa também o cuidado e a proteção de Deus com o seu povo. Aqui ele mandou medir o altar e os que nele adoram, aqueles que estão adorando a Deus em espírito e em verdade, aqueles que verdadeiramente habitam na presença de Deus, que vivem servindo a Deus em espírito e em verdade, né? É um simbolismo daqueles que estão no átrio, estão no interior do templo. É verdade que hoje não precisamos desse templo aqui para adorar a Deus. Deus está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na parte interior não foi permitido que mexesse, né? Que Deus mandou João medir e proteger o seu povo que estava adorando a Deus no templo, no interior do templo. E também entendemos que o templo de Deus foi profanado. O templo de Deus, ele foi contaminado, né? A história mostra de líderes, de homens a qual entraram no templo sagrado. Até então o templo de Salomão, aonde era sagrado, e profanaram o templo do Senhor. Aqueles que representavam o anticristo, né? Como Antíoco Epifânio, ele teve a ousadia de entrar no átrio interior do templo e sacrificar porcos no altar. O porco era um animal considerado imundo, e ali ele estava profanando o templo de Deus. Então, o que quer dizer isso? É que o espírito do anticristo, ele vai perseguir a igreja do Senhor, ele vai profanar o templo do Senhor, mas não vai conseguir derrotar ou vencer, digamos assim, aqueles que adoram a Deus verdadeiramente. Então, nós podemos ver que o povo de Deus é um povo selado por Deus, o povo eleito de Deus, o povo que adora a Deus em espírito e em verdade, é aquele que tem o selo de Deus, é aquele que tem o Espírito Santo de Deus, é aquele que está protegido pelo próprio Deus, aonde o inimigo não vence. Ele persegue, ele maltrata, mas não vence, porque nós somos protegidos por Deus. Então, no final dos tempos, vai haver, como já houve, essa profanação no templo. Isso também representa a igreja hoje prostituída, a igreja hoje profana, aqueles que não adoram a Deus verdadeiramente, que são enganados pelo espírito da mentira e profanam o templo de Deus, que é o seu próprio corpo, que é a própria habitação de Deus. Aqui no versículo 3, ele fala de duas testemunhas: e darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, ou seja, por 3 anos e meio. Quem são essas duas testemunhas? Também essas duas testemunhas, elas são comparadas com as duas oliveiras e os 2 cartiçais que os profetas profetizaram. Essas duas testemunhas, elas aparecerão no final dos tempos. Essas duas testemunhas aparecerão no tempo da grande tribulação, né? E Deus deu poder a essas duas testemunhas
para que eles profetizassem por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Alguns dizem, né, é o que nós entendemos, que a grande tribulação ela durará 7 anos. Alguns intérpretes acreditam que esses 7 anos são 7 anos de intensa perseguição, aonde o anticristo se manifestará com grande poder de perseguição, com grande poder de domínio. Mas alguns intérpretes acreditam que a grande tribulação ela durará cerca de 40 anos, e contando que 7 anos de perseguição intensa, aonde os primeiros 3 anos e meio aparecerá essas duas testemunhas que profetizarão, né? Eles terão uma missão de profetizar. Verso 5 diz assim: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Quem são essas duas testemunhas? Há várias interpretações. Alguns acreditam que seja Enoque e Elias. Alguns acreditam que seja Moisés e Elias. E nós podemos perceber uma alusão a esses dois profetas do Antigo Testamento, né? Aonde aqui diz que fogo sairá da sua boca e matarão aqueles que lhes quiserem fazer mal. Nós não podemos entender isso literalmente, né? Como se fosse um dragão, como se fosse alguém que soltasse fogo da sua boca, um fogo literal. Não, mas eles terão poder sim na sua boca, dado por Deus para ferir, né, aqueles que eles quiserem fazer mal. Eles têm poder dado de Deus, né? Dos grandes personagens do Antigo Testamento, um representando a lei e outro representando os profetas, né? Esse Espírito de Deus que estava sobre Elias no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que habitou na vida de João Batista, um profeta destemido que enfrentou grandes reis, que enfrentou Herodes, que revelou o pecado de Herodes, né? A qual um deles era que ele vivia com uma mulher que não era sua, e por causa disso ele foi decapitado. Então esses dois profetas que tinham muito poder e autoridade do Espírito Santo que atuava nas suas vidas. Então nós, quando lemos esse texto até o versículo 6, nós lembramos de Moisés e de Elias, né? Nós vemos lá no Antigo Testamento, lá principalmente no livro de Reis, quando Elias estava ali perante os profetas de Baal, 450 profetas, ali desafiando Deus de Elias. E Elias falou: olha, então bora fazer um negócio. Se o Deus de vocês for verdadeiro, ele vai responder. E se o meu Deus for o Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo. E nós já sabemos a história. E Elias, né, os profetas de Baal profetizaram de manhã até meio-dia e nada do Deus deles respondeu. E Elias falou: Senhor, se eu sou o teu servo, manda fogo do céu para destruir esses profetas. E Elias não fez muito esforço. Ele não tinha dúvida de que ele servia ao Deus verdadeiro. Então aqui, nós lendo isso aqui,
nós lembramos desses dois homens, desses dois grandes profetas do Antigo Testamento, que terão poder na sua boca durante 3 anos e meio. Aqui fala de 1260 dias, que dá 3 anos e meio, que é a primeira metade dos 7 anos da última semana que Daniel profetizou. Poder para fechar o céu, para que não chova, né? Foi um acontecimento que houve também lá no Antigo Testamento, onde Elias falou para o rei Acabe que não ia chover, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, segundo a palavra dele, segundo a palavra que Deus colocou na sua boca, e não choveu, ele fechou os céus. E nós vemos também aqui uma alusão a Moisés, que tem poder para tornar a água em sangue, e eles têm poder para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Semana passada nós falamos sobre o anticristo, falamos sobre o poder que ele tem, que não seria pequeno, mas o anticristo tem poder, mas não tem todo o poder. Nós vemos aqui que esses dois homens, eles serão usados grandemente por Deus, né? E farão prodígios, né? Terão poder sobre a natureza, né? Para que não chova, terão poder para que as águas se tornem sangue, né? E terão poder para ferir a terra com toda a sorte de praga. Nós estudamos semana passada que o anticristo ele vinha com poder e sinais e prodígios de mentira, que enganaria. Ele vai se manifestar, mas também quem vai combater o anticristo nesse tempo? Essas duas testemunhas que vão ali aparecer, que, lendo o texto, repito novamente, que lembramos de Moisés e Elias. Alguns acreditam que o Antigo e o Novo Testamento, né? E esse poder representado por esses dois profetas de Deus. Verso 7 diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam na terra. E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Amados, então nós vemos aqui que eles vão lutar contra a força do mal nesse tempo, no tempo da grande tribulação. Eles vão lutar contra esse espírito do anticristo, da besta, do falso profeta, que vai dominar a terra. João diz que o ministério da iniquidade já opera,
até que do meio seja tirado, então de fato será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca. Esses profetas, eles não morrerão enquanto não cumprirem a sua missão. A sua missão era de profetizar 3 anos e meio, 1260 dias, ou seja, de proclamar a palavra da salvação, de proclamar a segunda vinda do Senhor, de proclamar o arrependimento e de combater a besta e o falso profeta. Deus usará esses homens para que ainda haja salvação, para que ainda haja arrependimento. O poder hostil do maligno será muito forte, muito grande, que somente Deus é quem vai poder destruí-lo na pessoa do Senhor Jesus. Eles serão mortos, depois de cumprida a sua missão, eles serão mortos e os seus corpos ficarão expostos na praça da grande Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Porque nós entendemos que é Jerusalém, que aqui é representado como Sodoma e Egito. É por causa da perversão, é por causa do pecado na terra, aonde o anticristo ele vai se sentar no templo de Deus, aonde ele vai querer tomar o lugar de Deus, aonde a mente das pessoas estão cauterizada, estão tomadas pelo espírito maligno. E esses 2 profetas, essas 2 testemunhas vão lutar ainda para combater, para que de todas as formas o evangelho ainda seja pregado, para que ainda haja arrependimento. Então aqui o verso 7 diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Amados, também essas 2 testemunhas, ela representa a igreja, representa os mártires, Testemunha lá em Atos 1:8, quando perguntaram para o Senhor Jesus se seria naquele tempo que ele ia restaurar o reino a Israel. O Senhor falou para eles: olha, não vos pertence saber tempos ou épocas que Deus estabeleceu pela sua exclusiva vontade, pela sua exclusiva autoridade, mas vós recebereis o poder de Deus, mas vós sereis cheios do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa palavra testemunha, nesse versículo, nesse contexto, quer dizer mártires, aqueles que sofrerão, aqueles que serão perseguidos, aqueles que serão mortos por causa do Evangelho, para testemunhar o Evangelho. Nós queremos ser testemunha, mas não queremos ser mártires. A verdadeira testemunha, ela tem que estar disposta a sofrer pelo Evangelho. É fácil ser testemunha quando está tudo bem, mas o testemunho, essas testemunhas que é representada por essas 2 testemunhas, ela representa a igreja do Senhor, representa a igreja mártire que paralelamente estava sendo perseguida. A igreja estava sendo perseguida, Então são suas testemunhas. Depois deles cumprirem sua missão, a besta que subiu do abismo vai guerrear contra eles e vai vencer e matar. Amados, o que isso representa? Não representa a derrota do povo de Deus. Isso não representa a derrota da igreja do Senhor. Não representa que essas 2 testemunhas foram derrotadas, foram fracassadas. Não, elas cumpriram a sua missão. Haverá nesse tempo grande perseguição contra a igreja do Senhor, e vai haver, o Senhor Jesus diz que aquele que achar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, a morte
para o cristão não é derrota, mas vitória. O anticristo, a besta, o falso profeta, esse espírito do mal, né, que seduziu a humanidade, se alegrará com a morte dessas duas testemunhas que atormentaram a terra. Ou seja, eles atormentaram aqueles que atormentam a igreja do Senhor, eles atormentaram com a palavra de Deus, eles atormentaram pregando o evangelho da salvação, eles atormentaram pregando a segunda vinda do Senhor, atormentaram de uma forma positiva, de uma forma a qual Deus queria que eles fizessem uma única coisa, que é anunciar o evangelho para que ainda haja salvação. E acreditamos sim que haverá salvação até aqui. Os irmãos lembram, semana passada, que nós falamos que Deus não nos destinou para a ira, Deus nos destinou para a salvação. Há uma distinção daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. É o que foi representado aqui no primeiro versículo, onde o anjo mandou João medir o templo, o altar e os que nele adoram, e deixar o átrio exterior ali sem medir, porque seria pisado, seria massacrado, a igreja seria hostilizada, o templo seria profanado. A verdade é, irmãos, que haverá uma distinção daqueles que adoram a Deus e daqueles que não adoram a Deus, e uma aparente vitória, né? Uma aparente vitória. Durante 3 dias e meio, essas duas testemunhas ficaram expostas na praça da grande cidade. Como é que homens, povos e tribos e línguas de todas as nações viram e se alegraram? Com certeza pela rede social, com certeza pela televisão, pela internet, que viram. Para o ímpio, para o homem que está distante de Deus, essas duas testemunhas, elas eram contra Deus, porque para o ímpio, para o homem que está distante de Deus, nós devíamos adorar a besta, que foi dado todo o poder a ele. A humanidade está iludida, está enganada, achando-se alegrando juntamente com a besta que subiu do abismo, por causa que eles morreram. Eles festejarão a vitória com uma grande comemoração. Eles levarão presente uns aos outros, né? Alguns comentaristas ilustram como se fosse um dia de festa, como se fosse um dia de feriado, aonde nós vamos comemorar, que nós não, os que forem enganados vão comemorar a morte daquelas duas testemunhas. Não vai haver trabalho, é feriado, vão festejar, mas a vitória deles é uma vitória aparente, passageira, momentânea, porque Deus, o Espírito vindo da parte de Deus, entrou nessas duas testemunhas e ressuscitaram perante a humanidade, digamos assim. Homens, povos, línguas, tribos de todas as nações viram eles ressuscitar, e houve um grande pavor, né? Verso 11 diz assim: depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Publicamente eles ressuscitaram. Outra coisa que nós podemos aprender: aquele que não é sepultado, aquele que não tem um enterro digno, é uma coisa humilhante, indigna, né? Havia uma crença grega, antiga, de que aqueles que não eram sepultados, eles não poderiam entrar na cidade santa. Havia uma crença. Então é digno, né? No nosso tempo hoje é até lei
para que a família sepulte o seu ente querido com dignidade, com o mínimo de dignidade, que é velar ali o seu ente querido. Por exemplo, nessa pandemia, muitos não tiveram esse momento de velar o seu parente que morreu por causa da contaminação. Foi para expor, foi para humilhar aquelas duas testemunhas, e foi para humilhar a igreja de Deus, que não foi permitido que eles fossem sepultados. Mas claro que tudo isso estava no plano de Deus, que depois de 3 dias e meio, o Espírito de Deus entrou neles e eles ressuscitaram, e houve um grande temor, um grande pavor, um grande medo, e eles ouviram a voz do céu dizendo para as duas testemunhas: vem cá. E eles subiram perante os olhos da humanidade numa nuvem, e ali eles viram que Deus os tomou para si novamente. E houve, verso 13, dando uma ênfase ao testemunho. Isso é importante, irmãos. Nós não podemos negar a nossa fé. Hoje nós temos que testemunhar do Senhor. É um alto preço para pagar. Nós sofremos perseguições, nós sofremos injúrias, calúnias, mas nós precisamos testemunhar do Senhor. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor falou isso lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Sereis minhas testemunhas, sereis os meus mártires, mais do que nunca. A igreja, que foi perseguida, esse martírio, ela sempre existiu. A igreja, tanto no Antigo Testamento, representada por Israel, como no Novo Testamento, ela sempre foi perseguida. Há aqueles que acreditam que a igreja passará pela metade da grande tribulação, há aqueles que acreditam que a igreja passará por toda a grande tribulação, e há aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes. Nós podemos ver aqui, quando nós estudamos o Apocalipse, nós podemos ver essa possibilidade. Peça de Deus discernimento, sobre esse assunto. A verdade é que nós precisamos testemunhar do Senhor, e ali eles foram mártires. Nós vemos no livro de Apocalipse aqueles que morreram, mas não negaram a fé. Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, achou que tinha derrotado eles. Aqueles que querem ganhar a sua vida por mais um tempo vão negar Jesus. É aquilo que o Senhor Jesus diz: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então, amados, precisamos testemunhar do Senhor. E naquela mesma hora houve um grande terremoto do céu, e a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Acreditamos que nessa ocasião, nesse fenômeno da ressurreição desses 12 profetas que testemunharam do Senhor, muitas pessoas vão se converter. É verdade também que nesse período Deus está preparando Israel, o seu povo, para a vinda do Senhor, a salvação de Israel, mas também está falando da igreja do Senhor perseguida, da igreja do Senhor mártir, da igreja do Senhor que testemunha. Verso 14 diz assim: passado o segundo ai, eis aí que vem o terceiro ai. Amados irmãos, acredito eu que o terceiro ai não vai haver mais chance de arrependimento. Vemos aqui que as duas testemunhas eram aquelas
que lutaram contra a força do mal, eram aquelas que ainda profetizaram, proclamaram, anunciaram. Deus usou essas duas testemunhas, juntamente, claro, paralelo com a sua igreja. Essas duas testemunhas, Deus usou-as com grande poder, mas a igreja também, ela está testemunhando do Senhor, os salvos, né? E passou o segundo ai, eis aí o terceiro ai. O terceiro ai, ele é anunciado agora a partir do versículo 15, que é o anúncio da sétima trombeta. E diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amados, é importante observarmos a unidade de Pai e Filho. Todo o Apocalipse, pelo menos até aqui, nós estamos vendo Pai e Filho sendo revelados, né? Então, o sétimo anjo tocou a trombeta e foi anunciado: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, né? E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que há de vir, que tomaste o teu poder e reinaste. Ou seja, Deus agora, na pessoa do seu Filho, vai derrotar Satanás de uma vez por toda. A Bíblia diz que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E aqui o Senhor está tomando o seu poder novamente, ou seja, não vai haver mais chance para o mal. Ele, quando ele vier em glória, ele vai aniquilar, ele vai não exterminar, mas ele vai aprisionar o diabo e lançá-lo no lago de fogo, aonde ali ele vai sofrer eternamente junto com diabos e os seus anjos e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Diz Apocalipse capítulo 20: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? E ali haverá choro e ranger de dentes. E os 24 anciãos prostrados-se, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostrados-se diante os seus rostos e adoraram a Deus. Amados, esses 24 anciões representam a igreja na sua totalidade, a igreja adorando a Deus, a igreja vendo o poder de Deus, vendo Satanás, vendo o poder do mal sendo derrotado de uma vez por toda, vai se prostrar diante de Deus e vai adorar a Deus, que foi dado a ele todo o poder. E verso 18 diz assim: iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos. Aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. A retribuição agora, a separação, a medição, né? Lembram? João, o anjo pediu para que João medisse o templo, aqueles que habitavam no átrio interior do templo, né? E agora o Senhor está galardoando, o Senhor está julgando o mundo, julgando o ímpio e coroando os salvos, coroando os santos, aqueles que perseveraram. Olha só, esse contraste, né? Esse contraste. O Senhor Jesus falou numa certa ocasião, ele disse: um pouco não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. O mundo se alegrará e vós chorareis,
só que a vossa tristeza se tornará em alegria. A igreja, ela é uma igreja perseguida, é uma igreja mártire, é uma igreja que aos olhos do mundo não tem muito valor, digamos assim, e o mundo que valoriza os homens pervertidos, que valoriza esse mundo, valoriza os prazeres humanos, os prazeres da carne, aqueles que só veem as coisas desse mundo, um dia vai ser o inverso. É o que nós vemos aqui. As nações iraram-se contra Deus, né? E veio o tempo da ira de Deus e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, o tempo de os homens serem julgados, o tempo dos servos de Deus serem galardoados, né? A Bíblia diz que todos vão ser julgados segundo as suas obras. Deus, Ele julgará a cada um com uma justa medida. Os que forem salvos, os que perseverarem, os que não negarem a fé, os que testemunharem, vão ser galardoados. Vai vir o dia da grande ceifa, o dia em que Deus vai colher o seu trigo para o celeiro, que é o seu povo, e vai separar a palha com fogo inextinguível, né? O tempo de destruírem os que destroem a terra. O ímpio, o pecador, perverso, aquele irreconciliável que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ele é perverso, ele perverte a terra, eles destroem a terra por causa do poder maligno que está nele. Mas aqueles que são de Deus serão conservados, serão guardados pelo poder de Deus. E aqui no verso 19, para finalizar, ele diz: abriu-se o céu e o templo de Deus e a arca do seu concerto, e foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Amados, aqui esse verso é uma linguagem figurativa, é uma linguagem simbólica. No céu não vai haver templo, no céu não vai haver a arca, né? A arca da aliança. Aqui João está dizendo que abriu-se o céu e o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e terremotos e grande saraiva. Deus, Ele será templo, né? Deus, nós vamos habitar nele. Não vai ser necessário um templo para adorarmos a Deus. Nós vamos estar na presença santa de Deus eternamente. Isso quer dizer que representa o concerto de Deus com a humanidade, a aliança que Deus fez com o homem, né? Que Deus sempre esteve no meio do seu povo, representado por uma arca, né? A arca da aliança, aonde estava guardado no interior do templo, no lugar santo dos santos, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por todas, né? Hoje Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Quando Ele vier nos buscar, nós vamos habitar nele, nós vamos habitar na presença dele. E a aliança abraâmica que Ele fez, né, com toda a humanidade, aquele que cresce em Jesus como crente Abraão, seria bendito em toda a terra. Então essa aliança, esse pacto que Deus fez com o homem, que Ele mesmo selou, Ele mesmo confirmou, né, lá quando Abraão passou a noite em claro, ofereceu vários animais, e ali foram cortados no meio, e Deus ali selando a sua promessa que Ele fez com toda a descendência de Abraão. Então é representada aqui por essa
esse templo que foi aberto no céu, ali onde estava a arca, mas é apenas uma linguagem figurativa. Tem, como eu já falei aos irmãos, tem texto que você lê que é literal, tem versículo que você lê que é literal, e tem versículo que você lê que é figurativo, que é simbólico, no caso aqui nesse último texto. Que Deus abençoe a sua vida. Deus mediu o seu templo, Deus mediu o seu povo, Deus guardou o seu povo, Deus preservou o seu povo, Deus confirmará a aliança dele que ele tem com aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, com aqueles que testemunham da sua fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida. Venha para Jesus, venha para Deus. Seja aqueles que adoram a Deus no átrio interior, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus, ele mediu o seu povo, ele guardou e preservou aqueles verdadeiros adoradores. Que Deus possa abençoar você grandemente. Que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito habite em cada vida, hoje e sempre. Amém.